muitas perguntas com o uso dessas palavras. Eu sinto isso, é normal? Meu filho apresenta tal comportamento, é comum? Eu penso tal coisa, é natural? Então eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre essas palavras, porque se você entender o uso de cada uma delas, eu acho que isso já vai responder metade das perguntas que eu recebo. Então já aproveita, clica no botão vermelho se inscrever, já aproveita e clica no sininho para você receber todas as atualizações e os vídeos novos aqui no canal. E é sempre bom lembrar que a gente não está discutindo aqui se isso é bom ou ruim, certo ou errado, se isso é moral, amoral. Não, a gente vai discutir se esse comportamento precisa de atenção, se você deve procurar ajuda. Quando a gente fala dessas palavras, a gente está dizendo se é quantitativo, se é patológico, se é biológico, a gente vai discutir cada uma dessas questões. Eu queria começar falando da palavra normal, que é a mais usada por vocês e tem dois sentidos bem opostos. Do normal, que vai contra o que é patológico. Então, a tristeza é normal, a depressão é patológico, né? Então, essa diferenciação, né? E seguindo no mesmo exemplo, a ansiedade é normal, é um sentimento comum. Inclusive, a gente tem vídeo sobre isso aqui. Mas que o transtorno de ansiedade generalizado não é normal, ele é patológico. Mas existe um segundo sentido, que é da norma. Está seguindo o padrão, aquilo que foi instituído pelo homem branco, cis, tradicional europeu, né? Será que esse comportamento segue esse padrãozinho, tá nessa caixinha? Mas eu não gosto muito de pensar nesse sentido, porque ele é muito ligado a uma eugenia, uma antropometria. Então a gente vai usar mais, normalmente vocês vão me ouvir falar mais, comum e natural. E a gente vai ver que muitos comportamentos são comuns, sendo patológicos ou não. É muito comum pessoas com transtorno de ansiedade. É muito comum adolescentes fazendo rebeldia e isso não é patológico. Então, comum tem a ver com a frequência que isso ocorre. É frequente a gente ver relacionamentos terminando, né? É comum as pessoas terminarem o relacionamento. É comum as crianças quererem ficar muito apegadas às mães. Mais uma confusão comum relacionada a essa palavra é de confundir o que é comum com o que é natural. Porque o natural é aquilo que é esperado biologicamente. A gente vai ver isso acontecer. A gente vai ver uma criança com 9 meses querendo ficar grudada na mãe, desesperada e muito ansiosa. E muitas vezes a gente vai ver comportamentos que são naturais, mas que são reprovados socialmente, que são vistos como errados. Então, por exemplo, a transexualidade, ou a bissexualidade, ou a homossexualidade, a gente vai ver isso como algo natural, mas que não é comum e que também não é patológico. Vê como começa a ficar confuso entender essas palavras que antes a gente achava que era quase sinônimo? Aproveitando essa discussão de natural, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo antigo do canal do Pirula, não sei se vocês conhecem ele é um biólogo, e um vídeo que ele fala sobre exemplos da natureza, de animais, de fenômenos, que eu acho que é muito enriquecedor para esse debate. E você pode odiar, por exemplo, sentir ansiedade, querer que ela deixe de existir, mas ela não vai deixar de ser natural, nem normal, nem comum. É importante que a gente saiba disso. E é muito comum essa confusão relacionada à religião, porque a gente olha e fala assim, isso não é natural, Deus não fez assim, porque a religião me ensinou de tal forma. Mas quando a gente vai usar essas palavras, a gente está usando de acordo com a ciência. Então pode ser reprovado para você socialmente, por exemplo, as pessoas LGBT, mas aquilo não vai deixar de ser natural, nem normal e talvez não tão comum, pelo menos na população e na região que você mora. Então, quando vocês me perguntarem, Camila, é normal eu sentir raiva do meu chefe? Camila, é normal eu querer que minha mãe suma de perto de mim? Ou eu me sentir frustrado com o meu trabalho? É normal eu estar exausta? Eu acho que é importante a gente refletir um pouco mais do que você quer saber. Será que você quer saber se outras pessoas também sentem isso e você quer ser acolhido?
Ou será que você está me perguntando se precisa de ajuda? E se a questão é se você precisa procurar ajuda ou não, acho que a gente tem que analisar duas questões. Primeiro, o quanto esse comportamento ou sentimento tem te incomodado e tem acontecido frequentemente. E dois, quanto que isso tem alterado e atrapalhado a sua vida. Se você percebeu que isso está acontecendo, você já vai procurar ajuda. Um bom psicólogo ou um bom psiquiatra vai saber quando te ajudar e quando ele não precisa te ajudar. Então pode ficar tranquilo que aos poucos essas palavras vão ficando mais simples e você vai conseguindo entender um pouco melhor de quando você deve se preocupar com isso. Não se esquece de curtir o vídeo e tchau!